Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Que são os versos introdutórios para os mandamentos. Êxodo 20. Versos 1 e 2, diz assim então a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, lemos a tua palavra, mas desta feita com o propósito da pregação. Por isso que o Senhor nos abençoe, dê-nos tua bênção, é a nossa súplica, para entendermos a tua palavra, para aplicarmos a tua palavra ao nosso coração, a fim de fato de não apenas compreender o texto no aspecto físico, no sentido racional, mas também para que o compreendamos no aspecto espiritual, que é a mudança na nossa vida, a mudança que deve ocorrer na nossa alma, nos propósitos que nós estabelecemos para ao longo da vida, e de fato estas coisas mudem pelo ensino, pela leitura, pela pregação da tua palavra, operada em nós pelo teu Espírito. Por isso, dê-nos tua bênção e socorre-nos para que nós ouçamos mais uma vez a tua doce voz pela tua palavra pregada. Portanto, Senhor, consola, corrige, admoesta, anima, fortalece, segundo a necessidade do teu povo e a tua boa mão de graça. Também seja com esse teu servo, dê-me tua graça para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos. Então, somente, ó Deus, abençoa-nos e fala-nos, ensina-nos a tua vontade bendita. É a nossa súplica em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. O capítulo 20 do livro do Êxodo, como eu disse domingo passado, com o capítulo 19, eles formam o coração do livro, não é? É o ponto máximo do livro, é exatamente esses dois capítulos, porque agora, depois de aproximadamente, não é? Mais ou menos 2000 anos, um pouco mais talvez, o Senhor falará novamente ao seu povo de forma direta. Antes desse momento aqui, de Êxodo 20, o Senhor havia falado somente desta forma em Gênesis, quando criou Adão e o colocou no jardim do Éden, ele e a sua esposa Eva. O Senhor falou a eles diretamente, dando-lhes a sua palavra, não é? Chamando-os a viver em relacionamento pactual com Ele, e tendo então agora o seu mandamento como a base e como a guia da santidade a qual eles deveriam expressar lá no jardim templo. Depois da queda, o Senhor continuou falando ao seu povo, mas agora usando meios para isto. Sonhos, visões, anjos, até chegar um momento diferente na história da redenção, em que o Senhor agora como que se estivesse criando de novo, né, um jardim, e criando de novo agora
um adorador, nesse caso era o povo, o seu povo. O Senhor então agora falará de novo, do mesmo modo que falou anteriormente, há uns 2000 e poucos anos antes, não é? Contando do Êxodo até o Jardim do Éden, até o início de tudo. Depois desse momento, o Senhor só falará de novo nesses moldes, no Novo Testamento, quando agora, não mais usando um trovão ou os trovões, não mais usando relâmpagos, não mais incendiando um monte, não mais fazendo tremer o monte para demonstrar a sua presença e glória, mas agora o Senhor falará novamente, depois desse momento, na pessoa do seu Filho. Como bem disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, o Cristo bendito, a imagem do Deus invisível, mas que veio a este mundo em aparência de carne, em figura humana, despido de toda a beleza de sua glória, entretanto, Deus de Deus, luz de luz. Então, esse é um momento extremamente importante na história da redenção, porque é um momento em que o Senhor falará ao seu povo diretamente, sem instrumentos. Lembrem-se que no 19 o Senhor falou ao povo por Moisés, era o seu instrumento, agora ele falará por si só, sem instrumentos, o povo ouvirá uma voz celeste, não é? E tudo isso para estabelecer o modo de vida, o modo de relacionamento, não é? Que os crentes devem possuir com o Senhor. Eu confesso que eu não tive tempo para desenvolver algo que eu creio que é o que acontece aqui, pretendo talvez nos próximos domingos. Mas, na verdade, um livro que descreve muito bem o que acontece aqui da parte de Deus com o seu povo é Cantares. Porque Cantares é um livro que você tem a apresentação do amor conjugal, só que de uma forma extremamente bela, de alguém que é muito diferente um do outro, no caso, a noiva do noivo. O noivo é o rei, a noiva não é uma princesa. Entretanto, ele a ama de forma singular, de tal modo que tudo que ela possui, ainda que tendo os seus defeitos, mas de algum modo ele a cobre com o seu manto real, de forma que até as suas imperfeições, agora cobertas pelo seu manto, passam a lhe agradar. Então, é algo extremamente interessante esse modo como Deus se apresenta ao seu povo para ensinar-lhes a viver com Ele num casamento, num relacionamento, numa aliança bendita. Eu espero ter condição de poder apresentar isso depois aos irmãos em outro momento. O Senhor, então, os irmãos devem lembrar, fala ao povo do Monte Sinai. Era o terceiro dia do terceiro mês da saída do povo da terra do Egito, da escravidão. Aquele dia foi marcado por dois sentimentos muito diferentes um do outro e muito forte. Havia medo e maravilhamento. O pavor adivinha exatamente da beleza com que o noivo se apresentava à sua noiva. A Bíblia diz no capítulo 19 que o monte tremia, havia fogo no monte, havia fumaça que subia no cume do monte e que atingia então os altos céus. Havia uma nuvem escura que de certo modo tapava a luz do sol naquelas imediações. Havia relâmpagos, havia trovões, mas não havia chuva. E todas estas coisas, se não fossem ainda extremamente apavorantes, agora elas recebem um acréscimo. Alguém fala do cume do monte, mas não havia homem no cume do monte. Alguém fala do alto do monte,
Mas este alguém não possui carne e não possui ossos, é espírito perfeito. E este alguém se dirige ao seu povo exatamente dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Como está escrito no verso 2: eu sou o Senhor, o teu Deus. O texto é extremamente descritivo, mostra-nos que todo aquele pavor também recebe agora um acréscimo, né? As emoções do povo estavam agitadas porque havia um maravilhamento com tudo aquilo. A beleza e a glória do Senhor estavam sendo ali apresentadas no fogo, na fumaça, na voz que eles ouviam. Então havia essa mescla de pavor e ao mesmo tempo de maravilhamento, e tudo aquilo então estava no coração do povo. Tudo isso visava exatamente descrever ao povo duas grandes qualidades do noivo do Senhor Deus, que era exatamente a sua santidade e a sua misericórdia. A santidade do Senhor exige o seu distanciamento dos homens, porque os homens não são santos, não são puros, são pecadores. Ainda que lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles possuem imperfeições. Por isso o Senhor fala do alto do monte, por isso que o monte tem um limite colocado lá no pé do monte, por isso que o povo não pode subir ao monte, porque agora a incrível santidade de Deus é demonstrada na distância com que Deus estava do seu povo. Mas ao mesmo tempo, enquanto o Senhor se distancia do povo por conta dessa questão da sua santidade, Ele agora está perto do povo, falando diretamente ao povo, sem intermediários. E isso mostra então a sua gloriosa santidade, a sua gloriosa misericórdia. Então você tem toda essa mescla naquele momento, um pavor enorme, apontando para a santidade do Senhor, mas você tem ao mesmo tempo um maravilhamento, ou seja, as almas estavam ali, mesmo que ao mesmo tempo que com medo, elas também eram de algum modo visitadas por uma candura divina, por algo que era terno às almas deles, e isso apontava para a sua misericórdia, para o fato do Senhor se dirigir a eles com misericórdia, com graça, naquele instante. O texto também nos informa, no caso os versos de 1 a 2, então o texto diz: então falou o Senhor Deus estas palavras. Então notem que há uma ênfase que as palavras pertencem ao Senhor, não são mais ditas por Moisés, e agora as palavras do Senhor são de fato dádivas desse ser divino que é gracioso. E essas palavras que são agora dadas por esse ser divino que é gracioso, elas têm o propósito de ensinar aquele povo que antes era escravo, mas agora que são livres, ensinar aquele povo a serem santos, como o Deus que lhes falava é santo. Então, os mandamentos que serão ditos nos versos seguintes, eles não podem ser entendidos como sendo um mero conjunto de ética ou padrão moral de conduta. Não, na verdade, eles são uma apresentação do caráter desse Deus que é santo, exatamente para que o povo, ao obedecer esta palavra, também se santifiquem e se tornem cada vez mais próximos do próprio Deus, tenham mais relacionamento com o próprio Deus. Como eu disse, o mesmo padrão do Éden. Apesar de Adão ter sido criado em santidade, Deus lhe deu um mandamento. O mandamento era a base de como ele executaria, exerceria, viveria essa santidade. Não com base na mera qualidade da criação, mas com base na palavra, no mandamento que lhe foi entregue. Tudo isso visando exatamente uma vida de relacionamento, uma vida de santidade. Há um autor bíblico dos tempos da Reforma, chamado Matthew Henry, e ele diz o seguinte: no texto nós temos aqui
um cordão tríplice, dourado, que favorece o coração dos crentes a obedecer à palavra do Senhor. E nesse cordão, então, que é o cordão que visa instigar-nos à obediência, o Senhor Deus usa 3 coisas para formar esse cordão. A primeira é a expressão "eu sou o Senhor", mostrando eu sou o que existe por si só. Eu sou independente de vocês. Eu sou o eterno e sou a fonte de toda existência. Então, você tem uma apresentação de quem é aquele que agora propõe relacionamento com o povo. Depois o Senhor diz no verso de número 2, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então note que esse Deus que existe por si só, é independente da sua criação, é a fonte de toda existência. Esse Deus estabeleceu uma relação com a sua criação. Essa relação é chamada na palavra de aliança, de pacto. Oséias vai apresentar essa relação como um casamento. Apocalipse vai descrever essa relação como sendo um noivado, onde a igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e eles estão juntos e eles caminham para as bodas, que é quando o casamento acontece. Então, você tem aí uma relação desse Deus com o seu glorioso e santo povo. Deus se compromete em viver com o seu povo, mesmo sendo eles agora ex-escravos, cheios de feridas, cheios de debilidades, de manias pecaminosas, talvez com imagens na mente dos outros deuses falsos, que existiam no Egito e que eram os seus amantes. Então Deus diz a eles que mesmo diante de tudo isso, Ele se compromete em ser o seu Deus, o seu único Deus. Então você tem um relacionamento, um casamento sendo estabelecido. Depois o Senhor Deus diz que eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, ele diz, eu sou o teu libertador, o teu resgatador. Eu sou o Boaz futuro que vai casar com Ruth. Eu sou o teu libertador. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então notem que agora o Senhor fala ao coração da sua igreja, do seu povo, dizendo o seguinte: vocês não precisam buscar ser como eu sou, porque isso é impossível. Mas o relacionamento que vocês devem ter para comigo, de obediência e de amor, ele tem uma moldura como num quadro. E essa moldura é a libertação. A libertação seria exatamente aquilo que iria emoldurar essa obediência amorosa desses que agora não são mais escravos, mas são livres para viverem com o Senhor. Então, nesse cordão tríplice, o Senhor Deus reclama para si o direito de governar, o direito de ser obedecido, mas Ele faz isso de uma forma graciosa, amorosa, lembrando ao povo a libertação, a obra da salvação, aquilo que Ele havia feito para com eles 3 meses antes. Ele, de fato, os libertou do império das trevas, da dor e da calamidade. E veja, estas coisas são as mesmas que são ditas pelo Senhor Jesus Cristo para comigo e para com você. São as mesmas palavras, como nós lemos agora em João 8, Ele é de fato aquele que dá vida eterna ao que crê, Ele existe por existir, Ele existe por si só, Ele é a fonte de toda existência. Mas Ele é aquele que tem relacionamento conosco, com os que creem, com os que são salvos. E o relacionamento que nós temos com Ele é marcado exatamente pela gratidão, porque fomos libertos do império das trevas, do domínio de Satanás. Como Cristo disse aos fariseus, vocês vivem para obedecer os desejos
do vosso pai, que é Satanás. Ele nos libertou dessa escravidão. E nós agora temos um relacionamento verdadeiro, um casamento com o próprio Deus. Diante disso, eu quero rapidamente abordar 3 coisas nos 2 versos que lemos, que são os versos 1 e 2 de Êxodo 20. Então, observem um detalhe interessante. Como é que um ex-escravo vai viver a liberdade que possui? Essa pergunta talvez seja meio ingênua para nós, porque nós não conhecemos a escravidão. Mas se vocês procurarem nos livros de história, vocês vão perceber que esse foi um dilema. Um dilema vivido no século XVIII e no século XIX, no século XVIII, melhor dizendo, quando a escravidão foi abolida. Os escravos, quando recebiam a sua declaração de alforria, havia uma questão: nós vamos fazer o que agora da vida? Porque nós precisamos entender o seguinte: nós temos uma habilidade dada pelo Senhor, não é? Que é uma habilidade de condicionamento. Então, se a pessoa nasce escrava, vive escrava há muito tempo, ele condiciona a sua vida à escravidão. Quando ele sai da escravidão, então agora é como se ele estivesse num vácuo. Eu vou viver de que modo? Qual é a minha perspectiva de vida? Para onde eu irei? O que eu vou fazer? Essa pergunta, esse dilema, foi fruto de vários filmes, até de novelas no Brasil e filmes no exterior que mostraram o dilema dos escravos. O que é que nós vamos fazer agora? Durante muito tempo, e está registrado, por exemplo, nos livros de história americano, que foi onde mais essa questão talvez foi relatada, escrita, nos estados do Sul, Mississippi, por ali, os escravos, depois de anos, décadas, após cair a lei da escravatura, eles ainda ensinavam aos seus filhos: não faça isso, isso é coisa de branco. Não entre ali porque você não pode. Por conta do condicionamento que a escravidão lhes havia imposto. Então, a pergunta é a mesma para nós. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado antes de Cristo. Então, uma vez que fomos libertos da escravidão espiritual, de que modo você vai viver? Como é que você vai viver agora? Antes era fácil. Às vezes eu me lembro da Alexia dizendo isso. Antes era fácil, porque antes eu só tinha um Senhor. Antes era fácil, porque eu só tinha um desejo a cumprir. Antes era fácil porque mesmo que eu soubesse que eu estava a caminho da morte, eu não conseguia percebê-la diante de mim. Então antes era fácil, porque eu tinha um Senhor, um tutor que me conduzia na minha escravidão. Mas e agora que somos livres em Cristo? Como é que nós vivemos em Cristo? E agora que o Espírito habita em mim e me faz pensar, me faz ver a morte, me faz ver a vontade divina, me faz ter forças para resistir os impulsos carnais, de que modo nós vamos viver? E o Senhor, conhecendo essa situação, é exatamente isso que Ele faz. Notem que Deus não disse no começo: não terás outros deuses. Não foi isso que ele disse no começo. Ele sabia que o povo estava condicionado. Então o Senhor está exatamente ensinando o seu povo a viver na verdadeira liberdade. O Senhor está ensinando o seu povo a se relacionar com Ele como livres do pecado. E por isso ele começa dizendo: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então notem que o Senhor vai tratar com o seu povo olhando esse condicionamento que eles ainda estavam da escravidão, e o Senhor vai abordar 3 coisas. A primeira delas: falou Deus todas estas palavras. Uma das coisas mais difíceis para um ex-escravo é exatamente o que fazer com o senso da liberdade.
Porque quando você é escravo, você tem um senhor que te dá ordens. Mas quando você não é escravo, você não tem mais esse peso. Então, diante das decisões, quem é que eu escuto? A quem eu ouço? Quem me guiará? Então, o senso de não ter alguém para me conduzir ou dirigir, pós-escravidão, às vezes não é uma bênção, é um grande atrapalho, uma grande pedra de tropeço, porque a pessoa não sabe para onde ir. E é por isso que o Senhor começa exatamente dizendo: as palavras que eu estou lhes falando são minhas. Não são de Moisés, são minhas. O Senhor está exatamente se apresentando ao seu povo, dizendo: vocês são livres e vocês viverão agora debaixo dos meus cuidados. Eu lhes direi o que vocês devem fazer. Enquanto Satanás apenas os seduzia para atender aos desejos carnais que visavam sua própria ruína, eu lhes darei palavras de vida. Lembra que Jesus usou essa palavra? Eu lhes darei palavra de vida. E os discípulos disseram: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Deus diz a mesma coisa: eu lhes darei palavra. E palavra de vida. Então o Senhor se apresenta ao seu povo como um rei bendito e diz: eu serei aquele que vai guiá-los numa vida de santidade e de amor. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, mas por que Deus tinha necessidade de falar, estas palavras são minhas, se ele estava falando e o povo estava ouvindo? A razão é simples, meus irmãos. Assim como nós, também era Israel no passado. Homens pecadores, eles são muito tendentes a criar suas próprias leis. Assim era Israel, assim também somos nós. Por causa do pecado, nós somos tendenciosos a exatamente estabelecer nosso padrão de vida. Assim como Israel era no passado, assim também somos nós. Nós temos a tendência de imaginar que o que queremos é exatamente o que Deus quer. Assim também somos nós, assim também era Israel. E é exatamente por isso que Deus diz a eles: estas palavras são minhas e não são de outro. São as palavras da vida que eu vos dou, estas palavras são minhas. Nos nossos dias, aplicando a nossa vida diária, há um erro muito comum cometido por grande parte dos crentes, se não por todos nós, e todos nós porque nós falhamos, até mesmo os que conhecem alguma coisa. A nossa teologia, ela define a nossa vida. Você age conforme o que você crê. Todos os homens são assim. Nós somos seres religiosos e a nossa religião define o que fazemos. Então, a nossa teologia define a nossa prática. Só que o grande problema na vida cristã é exatamente que quando os crentes enfrentam os seus problemas depois da conversão, o seu edifício teológico muitas vezes está completamente errado. Eles primeiro definem práticas para depois definir as crenças. E isso é algo que interfere no relacionamento deles com o Senhor, na vida de fé que eles terão com o Senhor. O que Deus está ensinando ao seu povo é exatamente que, assim porque nós agimos conforme nossa teologia, então primeiro vem a lei, depois vem a obediência. Primeiro nasce o mandamento, depois nasce o dever de se obedecer. Primeiro vem o Salvador, depois vem os que são salvos. Não pode haver o contrário disso. Mas a tendência natural que nós temos por causa da queda é exatamente inverter. Nós queremos primeiro agradar a Deus sem conhecer a sua lei.
Ou queremos primeiro fundamentar as nossas práticas, né? Ou praticar alguma coisa, sem primeiro fundamentar ou conhecer aquilo que a palavra nos ensina. Então o Senhor está apresentando o modo de vida dos crentes pós-escravidão. Ele diz: primeiro eu falo, depois vocês fazem. Primeiro eu lhes dou palavras de vida, depois vocês vivem. Primeiro eu me revelo, depois vocês me cultuam. Primeiro eu vos salvo, depois vocês me amam. Primeiro eu lhes dou mandamentos, depois vocês me obedecem. E não o contrário. E não o contrário. Primeiro Deus fala, revelando o que Ele quer dos salvos. Depois os salvos fazem o que Deus quer. Olhe como isso é um negócio tão simples, mas tão prático na nossa vida, mas ao mesmo tempo tão difícil para nós. Na Reforma Protestante, no século XVI, quando se pensou sobre isso, acerca do culto, houve divergência entre os luteranos e os calvinistas. Neste ponto, nós discordamos de Lutero, porque Lutero disse o seguinte. Lutero disse assim: é a norma quem me dirige. Portanto, tudo aquilo que não foi normatizado é permitido que se faça. Porque se é a norma que me dirige, então eu só não faço o que ela me proíbe. O que ela não me proíbe, esse eu faço. É por isso que um culto luterano é cheio de coisas é quase uma missa. Calvino e outros irmãos disseram o seguinte: não. O princípio encontrado na Escritura não é que a norma me normatiza, mas o princípio encontrado na Escritura é que primeiro vem a lei para depois vir a obediência. Então, isso foi conhecido como o princípio regulador do culto. Ou seja, se primeiro vem a lei para depois vir a obediência, sim, há uma norma, mas primeiro é a lei, depois vem a obediência, então significa dizer que eu só posso fazer o que me é ordenado. Porque tudo aquilo que não me foi ordenado, não me foi dito para fazer, portanto, não é mandamento e não é norma. Entende a diferença? No princípio regulador do culto, conforme, por exemplo, Deuteronômio 1 e 2, se faz o que Deus ordenou. Mas no princípio da norma se faz o que não está claramente proibido. Só que isso é contrário à Escritura, o de fazer o que não está proibido, né? Claramente proibido, como se houvesse essa liberdade. Porque a norma, né, ou a forma como Deus se relaciona com o seu povo é exatamente primeiro a lei, depois a obediência. Ou seja, a obediência é para cumprir o que foi dito. Não há vácuo na palavra do Senhor. Esse mesmo princípio é aplicado na vida, e é por isso que nós, os presbiterianos, digam-se de passagem, eles são os que mais dizem isso. A Bíblia é nossa única regra de vida e fé. Ou como muitos conhecem essa expressão, é nossa única regra de fé e de prática. Veja, se ela é a única regra de fé e prática, ou a única regra de vida e fé, significa dizer que eu não posso fazer o que não foi proibido. Significa dizer que eu só posso fazer o que me é exigido. Entende a diferença? Se ela é minha única regra de fé e prática, então ela é aquela que dirige o que eu devo fazer. E não o contrário, como alguns querem crer. Ah, mas a Bíblia não proíbe tal coisa, então eu vou fazer. Não. O princípio do relacionamento com Deus, que é um princípio de amor e graça e obediência, é: obedece o que é dito, o que é ordenado. Porque não há vácuos na palavra do Senhor.
Isso precisa ser entendido por nós. Quando alguém morre, não é? Quando alguém sofre qualquer tipo de perda, ou sofre qualquer coisa, uma doença, um acidente, qualquer coisa, este é o mesmo princípio que é aplicado a nós. É o mesmo princípio que será aplicado a nós. Mesmo princípio. A Bíblia diz então que o consolo é ordenado pela Escritura na ação do Espírito. Então, a pessoa vai ser consolada com o que é dado na Escritura. Mas observem que nós temos buscado uma outra forma de consolo, que não é verdadeira. Alguém já ouviu aquela frase que diz assim: tem alguém sofrendo, morreu alguém ou perdeu alguma coisa, e aí alguém diz assim, o tempo cura. Alguém já escutou esse negócio? O tempo passa e você vai... Pois é. Veja, apesar dessa frase parecer ser muito bonitinha, mas ela não é encontrada na Escritura como sendo ferramenta para auxiliar quem sofre. O que é encontrado na Escritura, por exemplo, para uma mãe que perde um filho, foi o Senhor Jesus falando em Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, fugiu agora a memória, a referência exata, quando o Senhor Jesus disse exatamente o seguinte: quem é minha mãe? Aí ele disse: as que creem em mim. E quem são meus irmãos? São vós, os que creem em mim. Então notem que o Senhor consola uma mãe que perde um filho, dizendo a ela exatamente que Ele é aquele que vai no coração dela apaziguar, tranquilizar, sarar a dor, porque Ele será por filho para ela. Ele não disse, é o tempo. O tempo cura, o tempo sara. Não, ele disse, eu saro. A minha presença sara. A minha presença sara. Então, o princípio estabelecido na Escritura de relacionamento entre nós e o Senhor é: a palavra é dada, a palavra da vida. Os crentes a ouvem e a obedecem, vivem com esse Deus. Pastor, mas e tal assunto a Bíblia não fala, então eu posso fazer? Não, não faça, faça só o que ela te manda. Porque não existe obediência para aquilo que não foi ordenado, só existe obediência para o que é ordenado. Então aqui está o mandamento, então aqui você cumpre o mandamento. Então, notem que esse é o modelo estabelecido pelo Senhor para a vida dos crentes, né? Dos ex-escravos, que agora são livres para viver e para amá-lo sem interrupções. Fazendo ainda uma aplicação disso à nossa vida, olha que coisa muito interessante, não é? E que a gente tem que pensar sobre isso. Seu Jaime, até na escola dominical, colocou a questão e eu tinha abordado aqui, mas não me lembrei naquela hora. Olha que coisa intrigante. Será possível alguém ter interesse em Deus e não ter interesse ao mesmo tempo de fazer o que Ele manda? Será possível alguém ter interesse em crer em Deus, mesmo que no mesmo momento, no mesmo coração, não haja vontade de cumprir a sua palavra? Será que isso é possível? Bom, pode até ser que seja em alguns casos, não é? Mas está errado esse modo de vida. Eu não posso ter interesse em Deus e não em cumprir a sua palavra. Isso é completamente antinatural da fé. Seria a mesma coisa de um casamento, um marido e uma esposa. Então, eles têm interesse entre eles, no sentido de casarem, mas vão morar em casas separadas, viver em vidas separadas, mas há uma aliança entre eles.
mas eles não querem viver juntos, eles não têm interesse de viver juntos. Ou seja, isso é completamente irracional. Mas, infelizmente, não é? Muitos homens e mulheres, até crentes de verdade, estão vivendo desta forma. Têm interesse em Deus, mas, ao mesmo tempo, não têm interesse em fazer obedecer a sua palavra. E aí o que acontece quando este padrão de vida é estabelecido, ter interesse em Deus e não ter interesse na palavra, então você tem um padrão de vida estabelecido, que é um padrão de vida onde o pecado começa a ser optado como sendo coisa natural. Eu vou dar um exemplo disso. A Bíblia não fala, por exemplo, não traz o termo moderno, por exemplo, da anorexia. Mas é possível um crente sofrer com este mal? Então a pergunta é, como ele é crente e sofre deste mal? A resposta é, a teologia dele está errada. Ele faz coisas que não lhe foram ordenadas. Ele faz coisas sem ter o fundamento da palavra. Ele faz coisas sem ter mandamento. Mas isso é possível? É. Por quê? Porque ele criou um outro mandamento. E o mandamento é, ele come e diz, só mais um vômito. Só mais um vômito. Só mais um. E o mandamento é estabelecido. Uma complacência consigo mesmo. Um coração que se apazigua pelo próprio pecado. Só mais um. O adúltero é a mesma coisa. Mais um momento de prazer. O escravo das drogas, qualquer uma que seja ela, então ele diz, mais um instante de controle, por favor. É só um instante que eu quero ter controle de mim mesmo, da situação, da dor, do que quer que seja, só mais um. Então você tem um mandamento estabelecido. Eu mereço a complacência, só mais uma vez. O princípio não é este. O princípio é, o Senhor falou e nós faremos. O Senhor ordenou e nós o obedeceremos. Este é o princípio. É o princípio que regula o culto, mas que regula a vida. É o princípio que regula a vida nas coisas materiais e é o que regula a vida nas coisas não materiais. Esse é o princípio. Eu vou encerrar a pregação, dado o nosso horário também. Domingo que vem eu continuarei e vou dar os outros 2 pontos, que é exatamente a expressão, eu sou o Senhor teu Deus, e depois eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e então nós aplicaremos estas coisas às nossas almas, nos preparando então para melhor viver com o Senhor. Eu quero concluir, então, fazendo a leitura da pergunta 99 do nosso Catecismo Maior. Pergunta 99 do Catecismo Maior diz assim: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos?
Resposta. Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeiro, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Então, a lei é perfeita, o padrão é alto. E aí nós temos os textos bíblicos que tratarão sobre isso. Então, notem que a lei exige de nós, conforme o caráter daquele que se relaciona conosco, nosso libertador, santidade perfeita. Depois eu vou tratar sobre isso quando abordar melhor esse assunto. Segundo, a lei ela é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras competências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento. Então, nesta lei estão englobados ali tudo que é necessário para a retidão de nossa alma, em suas faculdades de razão, volição e sentimentos. Terceiro, que a lei é uma e a mesma em respeitos diversos e exige ou proíbe em diversos mandamentos. Então, a lei é uma e a mesma, mas ela é dada de forma diversa, proibindo e exigindo em cada mandamento. Em quarto lugar, onde é dever prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde o pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. O dever contrário é o que se deve fazer. É prescrito, ou seja, determinado. Assim como onde uma promessa é anexada, a ameaça contrária também está inclusa. E onde uma ameaça está inclusa no mandamento, também a promessa contrária se faz presente ali, como no terceiro mandamento. Há uma promessa do Senhor, que também é uma ameaça. Em quarto lugar, que o Deus que proíbe o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que Ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Então há momentos e momentos, como no caso do quarto mandamento. Sexto lugar, que a lei sob um pecado ou sob um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências delas, e também as provocações a elas, como, por exemplo, no caso do Dia do Senhor, e outros mandamentos como o da cobiça, onde você tem também apresentado ali as ocasiões possíveis para o descumprimento e o cumprimento do mandamento. Sétimo lugar, que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação. Segundo lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros segundo o dever das suas posições. Ou seja, a quem tem mais responsabilidade tem o dever de cumprir e de fazer outros cumprir. E quem tem menos responsabilidade tem o dever de ser acompanhado por aqueles que têm mais responsabilidade, a liderança, como no caso do quinto mandamento. E por fim, que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Ou seja, daquilo que nos é mandado fazer, somos obrigados, segundo a posição de cada um, como no caso de testemunhas, por exemplo.
que tem o dever de falar a verdade, mas ao mesmo tempo também tem o dever de evitar a companhia daqueles que são falsos em seus testemunhos. A pergunta 99 é extremamente importante para nós, para melhor compreender e aplicar a palavra ao nosso coração.